Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. Então, nossos objetivos são identificar e analisar os elementos constitutivos de uma reportagem, ler a reportagem e localizar informações implícitas e explícitas da reportagem. Rever também alguns elementos que compõem a reportagem, identificando sua finalidade. Já escolheu sobre o que compartilhar nas redes sociais? Você sabe que é uma coisa pessoal, né? Porém, as implicações que isso tem, você já parou para pensar? Então, o que os usuários de mídias sociais devem considerar ao compartilhar uma informação? Será que isso a gente tem controle? Depois se arrepende e fica como? Né? Você já se questionou sobre esses temas? Debata aí com seus colegas, converse sobre o assunto. Vamos ler um texto publicado, então, na revista Capitolina, feito por Fernanda Caliani, justamente sobre isso, ó. Coloquei aqui na iconografia o maior número possível, né, de ícones das redes sociais, para você se questionar. Qual é o domínio que você tem sobre o que você lança na web? Você já parou para pensar nisso? O título do nosso texto é Expor-se nas redes sociais ou não? Vamos à leitura. Comecei a pensar nisso outro dia, quando recebi uma mensagem de uma jornalista. Ela estava falando sobre um texto que escrevi há mais de 2 anos e que já não tenho nenhuma vontade de falar a respeito. Confesso que achei curioso que o texto tenha despertado a atenção dela, porque era um texto desabafo, em que eu contava muito sobre uma experiência ruim que eu vivi. Passados mais de 2 anos, eu nem imaginava que alguém me procuraria para falar sobre ele. Isso me remeteu a uma frase que eu ouvi de um colega em um seminário. Textos têm vida própria. Uma vez colocados no mundo, não temos mais controle de onde irão parar. Ele não estava se referindo ao mundo das telinhas e da web. Falava sobre livros. E aí eu fiquei um pouco alarmada de pensar que na internet esse controle é ainda menor. Vira e mexe, algum texto viraliza. Alguém fica famoso no Facebook, uma resposta bem dada ou uma briga vem à tona e se torna um assunto de todas as salas de aula. Uma foto retirada do contexto parece algo engraçado e ronda os grupos do WhatsApp e do Facebook, via prints, e por aí vai. A atividade 1, claro, você já está com o teu caderno aí tudo certinho, né? Então, na atividade 1, olha o que eu coloquei para você pensar. Sabendo que a notícia relata para noticiar, enquanto a reportagem relata para interpretar, converse com seus colegas sobre. Olha o que eu quero que você questione aí com os teus amigos, com os teus colegas. Eu fiquei um pouco alarmada de pensar que na internet esse controle é ainda menor. Como evitar que essas situações ocorram? Procura teus colegas, aproveita uma rede social, manda uma mensagem, converse sobre isso que eu já volto.
você conversou com os teus colegas, debateu e discutiu a questão de como evitar que essas situações ocorram, não é mesmo? Então, o que a gente pode perceber isso? Que o objetivo dessa reportagem analisada é interpretar o fato ocorrido, promovendo um alerta para o fato noticiado. Comparativamente falando, postar na internet é como gravar na pedra, né? É difícil de apagar depois. Então, assim, toma cuidado com o que você posta na internet, né? Fica sempre o alerta também em relação às fake news, né? Tem que cuidar muito com a privacidade das fotos, né? Procure selecionar bem para quem compartilhar. Continuando a leitura. Estamos bastante habituados a tudo isso, faz mesmo parte de nosso cotidiano. O que nunca tinha parado para pensar é se um dia terei algo meu viralizado por aí. Vocês já pensaram sobre isso? Como seria ter um texto, foto ou vídeo ficando super conhecidos? Em alguns casos, imagino que poderia ser divertido. Aqueles 15 minutinhos de fama que passam na cabeça de quase todo mundo. No entanto, se nos arrependêssemos do conteúdo ou fôssemos mal interpretados, poderia ser bastante negativo. Trouxemos, então, algumas dicas para ajudar a pensar no que compartilhar nas redes. Então, vamos às dicas aqui segundo o texto. Dica 1. A primeira dica é bastante simples. Se o material que você vai compartilhar é algo seu e sobre você, seja uma foto, um texto, um vídeo, não existe certo e errado. A quantidade de exposição a qual você irá se submeter diz respeito apenas a você. A régua para saber se o conteúdo deve ou não ser colocado nas redes é sua. Coloquei uma ecografia aqui para você ver as redes, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão do quanto isso vai caminhando. Chegamos à atividade 2. E na atividade 2 eu tenho a seguinte proposta. Releia. Aqueles 15 minutinhos de fama. Qual o significado desta expressão no universo das mídias sociais? O que significa 15 minutinhos de fama? Então, nesse universo aqui, ó, das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dentre outros, o que significa esses 15 minutinhos de fama? Lembrando, né, que a gente tem o lado positivo e o lado negativo da fama. Conversa aí, faz que eu já volto.
Vamos retomar a correção da atividade? Claro que o caderno está organizado, o material está todo separadinho, você está curtindo o texto que eu sei. Então, dá uma olhadinha. 15 minutinhos de fama. Qual é o significado da expressão? Será que você já ouviu falar disso? Ah, então vou te contar, ó. Essa frase é do famoso Andy Warhol. E a frase toda é, abre aspas, no futuro todos terão seus 15 minutos de fama. Pois só não tem 15 minutos de fama quem não quer. Então, o que isso demonstra? Demonstra a fama instantânea, né? Seja por um motivo polêmico ou não. O que significa polêmico, né? Que causa grande repercussão, seja tanto positiva como negativa. Por isso, eu tenho que ter o cuidado com o que eu posto nas redes sociais, né? Eu tenho que filtrar direitinho o que eu vou colocar e usar aquela régua, né? Aquele filtro. Será que isso beneficia alguém? Será que isso prejudica? Será que eu me sentiria bem se visse isso postado sobre a minha pessoa? Então, esses questionamentos, antes de sair compartilhando, postando, são imprescindíveis quando falamos de redes sociais, né? Quem já não teve algo viralizado? Quem já não ficou magoado por alguma postagem? Ou às vezes ficou feliz que aquilo teve uma boa repercussão? Então, tem que ter a medida certa do que compartilhar. Continuando a leitura, nós vamos para a dica 2. Entretanto, lembre-se que alguns sentimentos, por exemplo, dizem muito sobre momentos específicos. Então, é bastante importante pensar um pouquinho sobre o que está sendo lançado nas redes. Porque pode ser daqui a alguns anos, você não tenha mais vontade de ter esse material circulando por aí, mas seja um pouco tarde para tentar pará-lo. Então, a gente colocou essa iconografia para você ter a dimensão mundial das redes, né? Você está aqui no Paraná, em qualquer cidade, Curitiba, São José, Londrina, Maringá, Cianorte, qualquer cidade, e o que acontece? Lá do outro lado do planeta, lá na Austrália, por exemplo, a pessoa, a um clique, está vendo o que você postou, o que você viralizou já. Então, é muito importante esse cuidado. Na dica 3, nós temos o seguinte: expor-se nas redes sociais tem um outro elemento a ser pensado, que são os julgamentos alheios. De algum modo, quando abrimos nossas vidas na internet, estamos também abrindo nossas experiências para que as pessoas criem suas próprias interpretações. O lado bom disso é que podemos conhecer muitas pessoas passando por momentos semelhantes ou que simpatizem com a gente. Então, eu coloquei aqui, ó, like, dislike, 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 like, né? A gente chama like, que é o joinha, eu gostei. E o que eu observo? Às vezes eu estou passando por uma experiência difícil. Vamos supor, estou fazendo um tratamento de saúde, um tratamento de câncer, né? E quero colocar no dia a dia as minhas postagens para que o pessoal me acompanhe e me motive. Isso vai servir para que outras pessoas que infelizmente tenham que passar por isso, vejam que existe uma maneira, né, de passar essa fase, de ter uma cura, de ter um resultado. E também a pessoa vê ali um desabafo, compartilha com alguém, recebe o apoio de outras pessoas. Por vezes, o que eu vejo? Que eu vou achar pessoas o quê? Semelhantes. Na internet existem vários grupos de pessoas, né, com diferentes problemas de saúde, às vezes, com diferentes razões, né? Então, lá, comunidades que eles abrem, e aí você identifica os seus pares. Porém, eu tenho que cuidar com o lado negativo disso, né? Até que ponto eu quero me expor? Então, por vezes, uma pessoa que está bem triste, precisando de um alento, num grupo desse, hoje já tem um novo tratamento, tem uma nova tecnologia, né? Fica sabendo das novidades daquele tratamento. Então, vamos valorizar o positivo disso sempre. Fica o meu alerta. Na próxima leitura, o que a gente coloca? O lado ruim. Então, o lado ruim é quando podemos quanto que a gente pode lidar com os comentários, né, pessoal? Então, será que os comentários são desmotivantes?
Sendo assim, pode ser bastante importante o quê? Estar atento a quem temos nas redes sociais, porque esse cuidado pode aumentar um pouquinho o controle que temos de quem está vendo nossos conteúdos. Hoje em dia você tem recursos, né, por exemplo, no WhatsApp, em outros aplicativos, o quê? Você consegue, no item lá, segurança, configurar que só quem pode ver são aquelas pessoas, amigos, conhecidos, né? Você não precisa deixar tudo no público. Você pode, ó, eu pus uma iconografia aqui da tua rede controlada, né? Até a questão de amizade. Então, sempre estar atento para as configurações da rede social a qual você vai postar alguma coisa. Atividade 3, só para os seus olhos? Não, professora, para fazer também, estamos firmes. Então, vamos ver a proposta da atividade 3, pessoal. Certamente, claro que já, né? Você compartilhou algo em rede social. Que cuidado se deve ter? Converse com os seus colegas, né? Eu explanei bastante aqui na aula. Então, eu quero que agora você converse com os seus colegas e faça o quê? Debata a questão. Quais são as implicações possíveis? O que é um cybercrime? Eu coloquei cybercrime, ó, em língua portuguesa, é assim que se escreve. Então, aqui, ó, quais são as implicações? O que eu tenho que responder sobre isso? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei, gabaritar contigo, olha só. Crimes cibernéticos que envolvam qualquer atividade ou prática ilícita na rede. Então, isso é um crime, cybercrime. Essas práticas podem envolver invasões de sistema, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, tem muito golpe,
falsidade ideológica, né? Cuidar com pedofilia, com pessoas se passando por perfis falsos, né? Acesso a informações confidenciais e tantos outros. Então, assim, no cybercrime, a gente tem que visualizar que às vezes você nem tem a intenção, mas você cai numa cilada dessa. Então, tome muito cuidado com isso, ok? Continuando a leitura, dica 4. Nunca, em hipótese nenhuma, evite para terceiros conteúdos íntimos que foram confiados a você. Jamais. Sabe aquela foto da amiga com uma lingerie nova, ou da sua namorada, que ela tirou especialmente para você? Pois é, esses conteúdos não cabem na primeira regra, eles não são seus. Esse tipo de ação pode ter uma repercussão inesperada e prejudicar muito a vida da outra pessoa. Então, não distribua por aí esse tipo de conteúdo. Na dica 5, por fim, na dúvida se algo deve ou não ir para as redes sociais, pergunte a si mesma o quanto está confortável com o que está escrevendo, né? Você é seu termômetro. Se te parecer saudável, porque é algo que você gosta, ou talvez porque possa ajudar outra pessoa, vá em frente. Gostou da reportagem? Acesse aqui, ó, revistacapitolina.com e leia na íntegra. Sempre tem aqui a referência, ok? Reportagem. Uma reportagem, você sabe, está vinculada a que esfera? A esfera da atividade jornalística. E então ela tem que propósito? Interpretar uma notícia, um fato. Investigar, né? E o que eu observo? Enquanto a notícia relata para noticiar, a reportagem relata para interpretar. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um texto sobre exposição nas redes sociais, analisamos o sentido de palavras ou expressões em um texto e aprendemos que uma reportagem tem o quê? A finalidade de trazer a interpretação sobre um fato, diferentemente da notícia, que apenas noticia o fato. Então, quando você quer algo mais profundo, pesquise reportagens. Fica a dica. Neste vídeo, falamos sobre reportagem. Espero que você tenha gostado e até breve!